Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto no seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. E agora, com muito carinho, eu gostaria de chamar a pastora Lucy Marçal. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Amém. Que alegria estar nessa casa que eu amo, minha casa. Ministrar, compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Amém? Pastor Márcio convidou a gente para estar ministrando nesse domingo. E a gente vem cumprir o chamado. Amém? Quantos aqui sabem que possui uma promessa de Deus sobre a tua vida? Ih, tem gente que não levantou a mão. Quantos aqui estão aqui vivos, amém? Ainda tem uma promessa de Deus para cumprir na sua vida. Amém, aumentou o número, glória a Deus. Deus já pode ter usado alguém para falar ao teu coração, profetizar sobre a tua vida, ou Ele mesmo já falou contigo diretamente no seu coração. Ou ainda, quantos aqui reconhecem que a palavra de Deus está repleta de promessas sobre a sua vida? Levanta a sua mão mais uma vez e diga, eu. Amém. Então Deus quer falar contigo nessa noite, amém? Deus quer falar conosco nessa noite. Deus tem uma palavra para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua família, amém? Glória a Deus. Então, se ajeita aí na sua cadeira, porque o Senhor tem um novo ânimo para a sua vida, amém? Deus tem um novo ânimo para a tua vida. E eu quero glorificar ao Senhor, adorar o nome daquele que vive eternamente, porque Ele, os céus, querido, não está em crise. Amém? Glória a Deus por isso. No céu não tem pandemia, não. A agenda de Deus não está suspensa por conta de uma pandemia. Você pode dar um glória a Deus por isso? A promessa que o Senhor tem para a sua vida, tem para a minha vida, ainda vai se cumprir. Amém? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Abra comigo em Gênesis 15. Eu posso reconhecer diante de vocês que Deus tem realizado suas promessas sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a igreja. E isso para mim é motivo de muita alegria. Eu me alegro, eu glorifico o nome dEle. E eu declaro que Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas como hoje de manhã a pastora ministrou, né? Foi um até aqui, mas o Senhor tem mais. Tem mais uma temporada, tem mais uma série de bênçãos do Senhor para ministrar sobre a nossa vida. E a gente não para aqui não. O Senhor tem mais. Amém? Ele não desistiu de ministrar sobre a nossa vida. Se você não assistiu essa palavra de manhã, eu te convido a colocar lá e assistir. Eu vou ler alguns versículos, do versículo 1 até o versículo 11. Amém? Diz assim a palavra. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. E respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer? Disse mais a Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o conduziu até fora e disse:
olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. E ele, vamos lá, igreja, e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rola, um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte para a outra, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão enxotava. Senhor Deus, eu quero colocar diante de Ti a minha vida, Senhor, a vida da igreja diante do Senhor. Deus, não tem uma palavra, uma expressão que possa, Deus, ministrar ao coração deles, que venha de mim. Que o Senhor possa, Deus, trazer nessa noite aquilo que o Senhor liberou como uma palavra sobre o meu coração, um novo ânimo. Deus, que o Teu Espírito Santo possa fazer aquilo que eu não posso fazer. Que o Teu Espírito Santo possa alcançar aonde eu não posso alcançar, aonde as minhas palavras são limitadas, ó Deus. Mas que a Tua palavra revelada venha nos alcançar nesta noite. Em o nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Eu fiz todas essas perguntas a vocês a despeito das promessas, porque Abrão também tinha uma promessa. No capítulo 12, Deus faz uma promessa para ele, e passa um tempo e aquilo não tinha se manifestado ainda. E ele chega diante de Deus entristecido com os seus questionamentos, porque o tempo de espera vai manifestar em nós aquilo que está dentro de nós. O tempo da espera revela aquilo que está dentro de nós. E muitas das vezes o Senhor permite que essa espera seja um pouco maior para que Ele venha tratar, ministrar aos nossos corações áreas que precisam estar fundamentadas, firmadas e fortalecidas para que quando o tempo da promessa se manifestar, aquilo não atrapalhe o cumprimento da promessa. Você pode entender isso? Amém? É forte demais, é duro demais, mas é uma realidade. Porque o Senhor não vai dar aquilo que é dele, que é bênção, para se tornar a nós maldição. A Bíblia vai dizer que a bênção de Deus enriquece e não traz consigo dores. Então, muitas das vezes, o tempo da espera de algumas questões da nossa vida são, sim, para tratamento. São, sim, porque Deus tem outras prioridades e não a nossa. A ordem de Deus não cabe a nós colocar. Amém? Não cabe a nós definir em que sequência o Senhor vai ministrar a promessa dEle sobre a nossa vida. Porque é dEle, por Ele, para Ele, por meio dEle são todas as coisas. Não é sobre nós, é sobre Ele, amém? Então Abrão, como um ser normal, como nós, feitos de carne, sangue, amém? Chega diante do Senhor entristecido. O Senhor, olha, o Senhor me fez uma promessa e essa promessa não se manifestou ainda, mas ele tinha a promessa. Ele tinha uma palavra sobre a vida dele. Ele tinha uma experiência com Deus. E neste momento, engraçado que o título aqui na minha versão diz assim, Deus anima Abrão. Gente, não foi qualquer pessoa. É muito bom ter um amigo, uma amiga para compartilhar das nossas dores e sair dali fortalecido, amém? Quantos reconhecem isso, que é uma bênção? Meu Deus, Deus há amigos mais chegados que irmãos, que no momento da nossa aflição a gente pede ajuda, pede socorro, chora e a gente sai dali fortalecido. Glória a Deus por isso. Mas ele estava diante do Senhor. E o próprio Deus estava o animando acerca daquele tempo sobre a vida dele, daquele momento. Então levanta a tua mão aí que eu já vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Nesta noite, o Senhor vai te animar. Amém? É o Senhor que vai te reanimar. Glória a Deus. Ah, pastora, mas a gente está no meio de uma crise. A gente está no meio de uma pandemia. Tantas pessoas morreram.
Tantas são as notícias que nos entristecem. A gente vê tristeza em todo o nosso redor. Meu irmão, minha irmã, eu sei, Ele sabe, amém? Ele sabe, mas você tem uma promessa. E essa promessa vai se cumprir, amém? Você ainda tem um chamado, você ainda tem uma missão, o Senhor ainda tem ministrações para fazer na tua vida, e através de você, amém? Como eu disse, a agenda do Senhor não parou. A gente se entristece, a gente sente sim, mas a gente tem que estar conectado com aquilo que Deus quer fazer. E nessa noite o Senhor vai nos despertar para isso, vai nos reanimar, em nome de Jesus. Você recebe isso? Glória a Deus. E ele já começa dizendo, lá no versículo 1, que ele é o nosso escudo. Amém? O Senhor diz, já chega assim, declarando quem ele é para ele. Diz assim, Abraão, eu sou o teu escudo. Será que estava à toa ali aquela palavra, irmãos? Não estava, né? Porque quando fala de escudo, a gente já pensa nessa parte mais peitoral, onde está falando das nossas emoções. E aonde entra a maior tristeza, aonde entram os dardos do inimigo, são nas nossas emoções. E se a gente não estiver bem emocionalmente, tudo fica ruim, não é verdade? E o Senhor diz, eu sou o teu escudo. Amém? Essas notícias, essas situações têm chegado até você, mas entenda, há um escudo na sua frente. O escudo do Senhor. Olha para quem é o seu escudo. Quem é esse escudo que está te protegendo? Muitas das vezes está diante de você e você não está tomando posse dessa palavra, dessa verdade. O salmista vai dizer que ele é escudo e fortaleza, socorro bem presente no dia da tribulação. É nesses dias mesmo que nós sentimos e vivemos essa palavra, amém? Às vezes a gente fica até se sentindo um pouco culpado. Poxa, as coisas estão acontecendo, sim, eu me compadeço, eu oro, eu intercedo, mas não sei, eu sinto uma alegria do Senhor. É o Senhor mesmo que está te renovando, até para que você não morra, amém? Até para que você não pare naquilo que Deus ainda tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente. Será que você pode declarar isso sobre a tua vida agora aí? Ah, Deus, Tu és o meu escudo, declara aí. Lembra dessas palavras que estão vindo a teu respeito, aquilo que te desanimou, aquilo que te entristeceu. Senhor, Tu és o meu escudo, amém? Socorro bem presente, em nome de Jesus. E tem mais. Ele estava sobre um ataque, a ponto de precisar de um escudo. Ele estava sobre um ataque nas suas emoções naquele momento, e o Senhor o visitou porque sabia que precisava. Não, eu tenho uma promessa na vida do meu filho. E ele está lá, talvez paralisado, talvez fixado naquele problema, porque o Satanás faz isso. Ele pega uma situação e coloca diante de você como uma acusação. Olha, está vendo? Não se cumpriu. Deus falou para você que ia fazer, Deus falou para você que ia cumprir, e até agora nada. O diabo fica atacando a nossa mente, fica atacando as nossas emoções. O que o Senhor faz? Olha, eu me apresento diante de você nessa noite e te digo que eu sou o teu escudo. Amém? Todos esses ataques, a gente vai o quê? Combatendo com a armadura de Deus. A gente vai olhando para esses referenciais da palavra de Deus e falar, não, eu também tenho direito a esse escudo, eu também tenho direito a acesso a isso, e não vai me paralisar, em nome de Jesus. Amém? Então saiba, querido, há uma promessa dele para a sua vida. E a promessa do Senhor diz, olha, eu sou o teu escudo e o seu galardão será sobremodo grande. Deus declara isso sobre a vida de Abraão, ainda nem era Abraão, ainda não tinha mudado o nome dele, ainda não tinha se manifestado nada, nada tinha se cumprido, amém? Ele estava tão somente como obediente às direções que Deus tinha dado para ele. Até aquele momento não tinha se manifestado nada, mas o Senhor já declarava, porque o Senhor já nos vê com a promessa realizada. Amém? Será que você pode virar para o seu irmão, para a sua irmã que está do seu lado, seu marido, sua esposa, olha, o Senhor te vê de uma maneira completa e com a promessa realizada.
O Senhor não te vê incompleto. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos aqui, queridos, de passagem nessa terra, mas enquanto passarmos por ela, estaremos construindo o nosso galardão. Amém? Eu creio que chegaremos no céu com o nosso galardão na terra também. Totalmente completo. A obra que o Senhor nos entregou, as promessas que Ele nos fez, estarão completas diante dEle. Entregaremos a Ele, devolveremos a Ele tudo que Ele nos deu para fazer. Amém? Lá no versículo 2, Abraão responde ao Senhor, né? Ele levanta todos os seus questionamentos da sua natureza humana. E essa natureza humana é terrível, porque ela sempre vai querer nos lembrar daquilo que a gente não tem, daquilo que não aconteceu. Tanta coisa tinha acontecido com ele até aquele momento. Livramentos, promessas do Senhor já tinham se manifestado, mas Abraão estava olhando para aquilo que ele não tinha, naquele momento. E é interessante que eu fiquei assim, viajando, né, pensando, meu Deus do céu, ele estava batendo um papo com o próprio Deus. Não era um anjo, era o próprio Deus. E ele fala com a verdade do seu coração. Ele abre o seu coração e é interessante que assim, Deus vai confirmando a palavra, né? No meio do louvor, a gente estava cantando sobre isso. Sobre essa intimidade que o Senhor tem para com aqueles que são sinceros. Para aqueles que falam a verdade. Amém? Para aqueles que não escondem aquilo que têm. Muitas das vezes, a gente se esconde através de uma capa de religiosidade, fingindo que está tudo bem. Abraão não fez isso. Ele aproveitou que estava diante de Deus, ele não perdeu a sua oportunidade e falou tudo aquilo que estava no coração dele. Eu queria dizer para você, não perca a oportunidade de estar diante do Senhor e falar aquilo que está no seu coração. Porque a alma conversa contigo, vai fazendo alianças, convicções, vai firmando pensamentos, vai firmando condutas com coisas que estão distantes do Senhor. Os questionamentos vão te tirando, vai te esfriando na presença de Deus. E quando você tem uma oportunidade para falar, Senhor, isso está me entristecendo. Senhor, isso está me desanimando. Você não fala. Você finge que está tudo bem. E eu quero te dizer que o Senhor não quer isso. O Senhor quer uma sinceridade no nosso coração. O Senhor quer que você fale, Senhor, eu estou triste, porque isso não se manifestou ainda. Não é ingratidão, Senhor, é apenas uma tristeza. Abraão não estava sendo ingrato ali, ele apenas estava abrindo o seu coração. Amém? Glória a Deus. Talvez até fosse possível entender a postura, mas quer saber? Eu não recrimino Abraão nesse momento. Não, porque foi isso que Abraão foi chamado como amigo de Deus justamente porque ele tinha uma postura de falar com Deus aquilo que ele sentia e não fingir que ele era o máximo. Amém? Você sabe que tem muita gente afastada da presença de Deus porque viveu isso? Tem muita gente que se diz decepcionado com a palavra de Deus por causa disso? Porque no momento em que estava esperando o cumprimento da promessa na vida dele, não teve maturidade para dizer, Senhor, eu não estou entendendo, eu preciso de ajuda. Senhor, eu não estou entendendo por que ainda não aconteceu, eu não estou entendendo por que o Senhor não está fazendo da forma como eu gostaria. Não fala com sinceridade do seu coração. E Satanás se aproveita disso, mas Abraão teve uma postura correta diante do Senhor. Porque se a gente quer se relacionar com o Senhor, não dá para ser superficial. Se você quer sair daqui animado em Deus, entendendo que o Senhor tem promessas sobre a tua vida e que todas elas vão se cumprir, você precisa se relacionar com Deus de maneira profunda, sem medo de falar aquilo que você sente. E sem medo de realmente expor para aquele que pode resolver. Para aquele que pode mudar essa situação que está na sua mente. Para aquele que pode te fazer enxergar da maneira correta. Para aquele que pode trocar a sua lente. Amém? Vocês estão entendendo isso? É o Senhor quem faz isso na nossa vida. Amém? E com Abraão não foi diferente. Do que adiantaria ele estar ali diante do Senhor, fingir, está tudo bem, Senhor, estou firme. Estou firmão.
ele não poderia enganar ao Senhor. Nós não podemos enganar o Senhor com um sorriso ou com uma postura de fé, quando na verdade você está desanimado. Tem pessoas que estão desanimadas da sua vida, da vida com Deus, do seu ministério, do seu chamado, da sua casa. Pessoas que no meio dessa pandemia abandonaram até mesmo o cuidado pessoal, o cuidado com o seu filho, com o seu esposo, com a sua casa, consigo mesmo. Mas Abrão disse logo de cara, ele não esperou nada. Ele falou, ó, o Senhor se apresenta para ele e fala, ah, Senhor, mas eu estou assim. Amém? Queria que você nessa noite entendesse que diante do Senhor você não precisa de rodeios. Você precisa ser sincero. Amém? Não existe um relacionamento com Deus de forma superficial. Não existe mentiras, farsas diante do Senhor. Escolha reconhecer quem você é diante dEle. Será mais fácil ter a ajuda e o seu socorro e o seu auxílio. Amém? O Senhor me falava que muitos têm sofrido, porque quando saem dos seus palcos da sociedade, ou até dentro da igreja, sentem um vazio, uma dor e acreditam não ter ninguém para ser de fato quem eles são. Ah, pastora, como dentro da igreja eu posso ter isso? Mas eu quero te falar que muitos podem se relacionar com o serviço, com o ministério, mas não se relacionar com aquele que é dono de tudo isso. Muitos se relacionam com a religiosidade do fazer e esquecem do ser. Quantas pessoas estão vivendo coisas dentro de casa e não procuraram seus pastores para poder pedir ajuda? Quantas coisas aconteceram no meio desses 4, 5 meses de isolamento e que não procuraram ajuda? O Senhor não tem isso para nós, amém? Deus não tem isso para a nossa vida. O Senhor quer se relacionar contigo na profundidade. E se você entrou aqui desanimado, fingindo ser aquilo que você não é, o Senhor te chama nessa noite pelo seu nome e te diz, vem para fora. Aleluia! Porque foi isso que ele fez com Abrão. Ele falou assim, olha, eu ouvi tudo isso, agora vem para fora. E olha para os céus. O Senhor nessa noite, ah, pastoras, mas já passou tanto tempo, a gente já está meio que resolveu. Não deixa, porque o diabo, numa hora, vai querer levantar situações como inverdades para você duvidar da promessa que ele tem para a sua vida. Porque é assim que ele trabalha. Ah, fingiu que está tudo resolvido. Não está. Se não está resolvido, procure ajuda. Ore ao Senhor, procure aqueles que podem realmente te ajudar. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Tantos homens e mulheres na palavra que viveram esse tipo de relacionamento com Deus, né? Davi, Moisés, Abraão e tantos outros viveram esse relacionamento íntimo com Deus, de saber quem eles eram. Os discípulos, o Senhor conhecia quem eles eram. Eles não fingiam ser quem eles não eram. E por conta disso, eles viveram o sobrenatural de Deus na vida deles. E você vai viver também, amém? Eu vou viver também, amém? Glória a Deus. E a gente chega nesse versículo 6, quando o Senhor conduz Abrão, né, para fora, e diz, olha para o céu, olha para as estrelas, se você puder contar, assim será a tua posteridade. O que aconteceu com Abrão? Eu acho tremendo quando a palavra diz isso, não é à toa. Quando diz assim, e ele creu. Queridos, não foi numa situação favorável, não. Não foi nem um pouco, mas ele creu. Eu acredito que foi muito mais uma atitude de fé, dele declarar e falar assim, olha, eu decido crer. Contra toda essa desesperança, contra todas essas situações, contra todo este quadro que me diz o contrário, eu decido crer. E por conta disso,
se desdobrou sobre a vida dele tantas coisas. E aí o versículo 6 enfatiza, foi-lhe imputado para a justiça. E depois Paulo até cita essa atitude de Abrão, que por conta desta atitude nós somos chamados filhos de Abrão, amém? Sobre Abraão, né? Por conta dessa atitude que ele teve em Deus, diante do Senhor, ele decide crer. As nossas atitudes de hoje reverberam para a eternidade. Amém? Não ficou lá só naquele dia, naquele momento, não. Aquilo reverberou até hoje. Por conta daquela atitude dele. A pastora Mari tem falado muito sobre isso. Que não fica em nós, são gerações. Olha quantas gerações são benditas. Por conta dessa atitude, por conta da tua atitude hoje, de crer, de se reanimar no Senhor, de ser quem você é diante dEle, de deixar o Senhor tratar o teu coração, vai reverberar sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre aqueles que te cercam. Você crê nisso, irmãos? Você está entendendo o que a palavra de Deus está falando sobre a nossa vida nessa noite? Amém? Glória a Deus. E eu vejo uma atitude tão de pai de amor, né? É uma coisa linda que o Senhor faz. O caminho que Deus faz é perfeito, né? Esse relacionamento que Ele tem com a humanidade. Deus escuta. Amém? Ele para escutar. E no momento da exposição de Abrão, na sua relação, o seu desânimo, o Senhor escuta, o entende. E imediatamente o conduz para fora, porque o Senhor não vai ficar contigo nessa situação não, tá? Amém? O Senhor não fica nesse choro, nesse lamento não, o Senhor te tira disso. Por isso que é muito bom estar na presença do Senhor, por isso que é bom ser verdadeiro com Ele, porque Ele nos tira disso. Ele escutou, Ele entendeu e conduziu. Ah, meu irmão, se fosse você, estava glorificando nessa hora. Eu estava glorificando, porque o Senhor vai te tirar disso. Sabe, se você chegou aqui desanimado, se você deixou situações lá fora, seus projetos que você engavetou, o Senhor está pegando você pela mão nessa noite, está te dizendo, vem para fora, amém? Porque a gente se realiza nele, Ele já te viu, Ele já te ouviu e Ele já te entendeu, agora é só a gente realmente ser conduzido por Ele, glória a Deus, é realmente ser conduzido para um local diferente. É diferente da zona de desânimo. Ele quer te levar para uma área onde você vai ampliar a tua visão. Onde você vai entender propósito que estavam lá, ó, esquecidos. Mas que o Senhor vai trazer para fora. Ele vai pegar na sua mão nessa noite e vai te tirar dessa situação de lamento. Onde você não enxergava o como, quando fazer, e Ele vai te conduzir. Amém? Deixa o Senhor te levar. Às vezes a gente fica meio resistente. O Senhor quer nos tirar de um lugar, Ele quer nos mover para outro, e você está lá resistente, lamentando. O Senhor quer te tirar desse lugar de lamento, e quer te levar para um lugar de alegria, amém? Glória a Deus. E Ele dá uma ordem, olha para os céus, tira os seus olhos dessa situação, tira os seus olhos do hoje, deste problema, e olhe para a grandeza do Senhor. Eu fico impressionada como que Deus usa a natureza, aquilo que Ele fez, para mexer com a gente. Não é? Ele fala assim, olha para as estrelas. A Bíblia diz que Ele chama pelo nome. Esses dias a gente estava assistindo um episódio de alguma coisa aí de estrelas, de como que são formadas as constelações, não sei o quê. E é impressionante você ver como que Deus criou tudo isso, e o Senhor conhece cada uma pelo nome. E quando Ele fala para você olhar para o céu, é para entender, olha gente, quando a gente olha assim, meu Deus, quem sou eu tão pequeno? Não, nós não somos pequenos não, nós somos a coroa da criação dos céus. O Senhor nos criou com um propósito, nós não estamos aqui em vão, amém? Então o Senhor conhece esse teu lamento, Ele conhece a tua dor, mas Ele quer te tirar desse lugar e te fazer olhar para os céus. Te olhar com outros olhos, sair deste lugar, dessa tua tenda, e entender que Ele tem mais para você. Amém? Eu me lembro que na minha juventude, faz tempo, gente. Faz mesmo, gente, passou rápido.
Queria ter ficado mais um pouquinho lá, mas passou. Mas a pastora Mari fez um ato profético com a juventude. A gente estava num... não entendi. Mas a gente tem uma idade muito parecida, gente. Ai, Jesus. Foi mal, pastora. Mas, gente, a pastora começou muito jovem. E agora? E a gente estava num retiro de jovens. E a pastora fez um ato profético lá. No meio do retiro, a gente saiu de um local que a gente estava reunidas em ministração, um retiro de impacto espiritual, muito abençoado. A gente saiu daquele local e foi para um outro, onde estava preparado várias estrelas no teto, o quarto estava todo escuro, a gente conseguia enxergar. E aquele momento foi tão profético sobre a minha vida. Eu tinha 19 anos naquela época. E eu estava desempregada. E eu ia passar mais 1 ano e meio desempregada. E eu era quem dava o sustento para casa. Eu sou filha de pais separados. A pensão que meu pai dava era muito pouca. Então, quem realmente mantinha era eu. E eu estava desempregada. E naquele momento, onde tudo era muito contrário, gente, era muito difícil, a gente não tinha cartão de crédito. A gente vivia uma situação realmente muito difícil. E naquele exato momento onde você fala assim, meu Deus, qual a probabilidade dessa menina crescer? Qual a possibilidade? Não tem sobrenome, não mora num lugar importante, não tem recursos, não teve tantos estudos assim. Tinha dezenas de limitações, mas eu decidi crer. Gente, eu criei. Deus é fiel. Olha, passaram-se alguns anos, é verdade. Mas hoje, eu olho para trás e penso assim, meu Deus, Deus cumpriu tudo. Daquele dia que o Senhor aqueceu meu coração, que me encheu de promessas e que eu fui para casa, a gente fez um mural de sonhos, eu coloquei várias coisas, o meu casamento, Senhor, eu quero um homem alto, mentira. Mentira. Eu só coloquei que eu queria um homem íntegro, com o coração voltado para Ele, foi só isso. Glória a Deus. Irmãs, quem está solteiro aí, alinha a tua expectativa, tá? Fica um parênteses aqui, ó. Coloca o coração diante do Senhor, porque o resto é Ele que faz, amém? Aleluia. Mas meu marido é lindo, gente, tá? Não sei porque vocês estão rindo aí. Estou entendendo porque a pastora Renata me desconcentrou aqui. Mas, queridos, eu quero te dizer, outro dia... Aí, assim, passou-se anos. O Senhor foi cumprindo cada uma daquelas promessas. E teve um dia em que a gente voltou lá nessa casa, que a gente ia fazer uma obra lá, para poder alugar. E eu vi aquele mural e eu falei, meu Deus, Deus cumpriu tudo. Está na hora de renovar esse mural. E eu comecei a renovar mesmo, irmãos. Porque a gente tem que renovar. Porque a promessa do Senhor não para, não. O Senhor tem coisas novas, firmes, tremendas para a nossa vida. Amém? E eu quero te dizer que não é o sobrenome, não é a tua condição financeira, não é a tua realidade de hoje que vai te colocar no lugar que Deus te disse que te colocaria. Porque é dele. Porque se não fosse assim, a gente não ia dar crédito para Ele. Não é verdade? Se não fosse dessa forma, a gente não ia dar glória a Ele, porque é Ele quem faz todas as coisas. O que cabe a nós é fazer como Abrão. Crer. Então, se tem uma palavra sendo liberada do altar, meu irmão, creia. Se o Senhor está te dizendo hoje, olha, é tempo de você se reanimar no meio dessa pandemia, você se reanima. É tempo de você resgatar os seus projetos, vai lá e resgata. É debaixo de uma palavra que a gente vai lá e lança a nossa rede, amém? É debaixo de uma palavra que Pedro, como ele falou, debaixo da tua palavra, Senhor, eu vou lançar. Ah, mas eu pesquei a noite inteira e não deu certo. É debaixo da palavra que sai do altar que a gente vai lá e lança. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você possa tomar posse disso. Amém? E é interessante a gente olhar para isso e falar, Abrão creu contra a esperança. Porque é muito fácil acreditar quando tudo está favorável. Não é? É muito fácil. É muito fácil acreditar quando tudo está indo bem. Mas acreditar quando você está há anos esperando
e aquilo não aconteceu, meu irmão, não é fácil. Mas eu quero te dizer, é possível. Porque nele nos regozijamos, porque nele nós somos reanimados, porque nele a nossa esperança é renovada, amém? Eu creio nisso, e eu vivo isso. E eu tenho certeza que isso está sendo imputado como justiça na minha vida. Não vai ficar só na vida de Abraão, não. Vou chegar lá no céu e o Senhor vai falar assim, imputei como justiça no teu coração, porque você creu. Amém? E o Senhor vai chamar o teu nome lá e também vai falar, olha, Fabrício, Renata, Flávia, foi imputado como justiça sobre a tua vida, porque você creu. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Versículo 8 diz assim, perguntou Abrão ao Senhor, Deus, como saberei que hei de possuí-la? E aí o Senhor dá uma direção. Sabe o que eu vejo? A palavra de Deus ela é muito didática. Deus nunca ficará só numa palavra, só numa promessa. Porque quando a gente recebe uma palavra profética sobre a nossa vida, quando Deus fala conosco, bate aquela emoção, né? O nosso coração acelera, a gente chora, pelo menos eu choro, né? Aquela coisa. É uma bênção. Mas Deus não fica só nisso. Deus tem estratégias para nos entregar. Amém? E eu vejo em Abrão uma postura de sobriedade. A Bíblia diz assim, sede sóbrio gente. Obrigada, Jaqueline. Sede sóbrios e vigilantes. Por quê? O que acontece? O diabo está o quê? Fazendo o quê? Vamos lá, gente, eu vou repetir. Está de noite, está frio, vamos lá. Vamos aquecer. Sede e porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa. E sabe o que ele mais quer tragar? A sua promessa. Porque ele quer realmente matar, destruir, roubar, mas ele quer fazer tudo isso no campo espiritual. Ele quer fazer isso paralisando a sua vida, muitas das vezes, te tornando um inerte. E a estratégia de Deus foi muito tremenda para Abraão. Tá, Senhor, como farei isso? Como eu vou saber que vou herdar? Como eu vou saber que eu vou manifestar essa promessa sobre a minha vida? Deus vai dar uma estratégia sobre ele. Sobre a vida dele. E uma estratégia que eu quero te dizer, irmãos, que a gente não tem que ter medo de batalha espiritual. Foi muito nítido a direção que Deus deu para ele. E eu quero te dizer nessa noite, que talvez você não tenha vivido ainda a promessa de Deus sobre a tua vida, porque você não estava sóbrio e nem vigilante. Talvez você tenha permitido que Satanás tenha trazido ao teu coração desânimo, falta de fé, mas você mesmo não se levantou para guerrear. Você mesmo não entendeu que existe um como. Ficou só naquele momento emocional, que é maravilhoso. Gente, é maravilhoso. Eu amo isso. Amo quando Deus faz essas coisas. Mas não é só isso. Amém? Existe uma guerra sendo travada neste exato momento, personalizada contra a tua vida e contra a minha vida. E a gente tem que entender isso. A gente é inteligente o suficiente, tem acesso à palavra para entender isso e se posicionar para esta guerra. Amém? Amém? Você tem que sair daqui encorajado nessa noite, com cara de leão contra essa guerra. Porque ele ruge como leão, mas a gente serve ao leão da tribo de Judá. Aleluia! Então, queridos, não paralise o teu coração, nem se atemorize, não fuja da guerra que é para você lutar. Não fuja da guerra que só eu posso lutar. Há guerras que eu posso pedir, Senhor, eu vou pedir aos meus pastores para cobrir em oração, e eu peço mesmo que eu sou pidona, mas eles não vão pagar o preço que eu tenho que pagar. Até porque quem vai viver a promessa sou eu. Amém? Amém? A gente tem que ter sobriedade sobre isso. É ano de alinhamento e a gente tem que alinhar a nossa mente àquilo que está lá na palavra.
que o Senhor já deixou para nós. Abraão é um espelho para nós, é o nosso pai na fé. Ele se posicionou e naquela mesma noite, ele foi lutar uma batalha espiritual. E é muito claro o que acontece. O versículo 11 diz que as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, sobre aquele memorial. E mais o que Abraão fazia? Enxotava. Diz a palavra que ele não dormiu naquela noite. Ficou de vigília. Ficou atento. Não, o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida. Ele estabeleceu algo, uma direção espiritual para mim. E eu vou me posicionar, e eu vou fazer o que Ele me mandou fazer. Queridos, é tempo de despertar. Amém? Eu queria que você nessa noite entendesse isso. Sabe, se atinasse. Às vezes a gente precisa virar uma chave na nossa mente. Porque a gente vem de uma raiz, né? E Deus fala isso para ele, que tirou ele de Ur dos Caldeus, um lugar onde era cheio de religiosidade, cheio de ídolos, cheio de feitiçaria, cheio de coisa ruim sobre a vida dele, que estava enraizado dentro dele, e que Deus precisava tirar de dentro dele. Porque a geração que viria depois de Abraão, que somos nós, espiritualmente, que foi um povo que passou, precisava ser liberto disso. E começava em Abraão, amém? Começa em você. Talvez situações, promessas, palavras não se manifestaram na tua vida até hoje, porque você não tinha entendido isso. Que existe uma batalha espiritual que você precisa guerrear. Que você precisa entender, Deus, me dá o como. Porque a palavra eu já entendi. Porque a palavra profética eu já tenho aqui, assim, está fresquinha na minha memória. Mas o como eu preciso saber. E Ele vai te direcionar. Você crê nisso? Eu creio, porque Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que revela, Deus é um Deus que dá estratégia, e as estratégias do Senhor são perfeitas e são eficazes contra todas essas artimanhas do inimigo. Em nome de Jesus, não vai ficar nenhuma promessa do Senhor sem se cumprir na tua vida. Não vai ficar uma promessa do Senhor sem se manifestar sobre a tua vida. Sabe por quê? Foi Ele quem prometeu. Aleluia. E a Bíblia diz que nenhuma palavra que Ele libera sobre a nossa vida volta para Ele vazia. Então toda palavra que o Senhor liberou sobre a tua vida vai voltar para Ele completamente realizada. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor e dizer: eu creio, eu recebo essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. E eu te falo, irmãos, que não é fácil. E a gente tem que estar atento, a gente tem que estar ligado com o Espírito Santo. A gente tem que estar, Senhor, o que está acontecendo? Por que dessa resistência? E o Senhor revela. Irmãos, Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu não sei quantas vezes você ora. Eu não vou fazer juízo de valor disso. Mas tem dias que eu só consigo orar uma vez. E eu começo por mim, dizer a verdade. Daniel orava 3 vezes ao dia. E houve resistência séria para a resposta de Deus sobre a vida dele. Mas ele foi buscar em Deus: Senhor, me dá uma estratégia. E o Senhor deu. Amém? E eu até te convido a ler essa semana Daniel 10, que você vai ver as estratégias que o Senhor entrega. Estratégia de arrependimento de gerações, estratégias maravilhosas para o Senhor manifestar sobre a vida, na tua família, naquilo que você tem colocado diante de Deus. Não tenha medo de encarar a sua jornada. Não tenha preguiça de olhar, de prestar atenção no que está acontecendo. Todos nós, sem exceção, dentro deste templo, fora deste templo, enfrenta batalhas. Todos nós temos processos importantes de renúncia, de libertação, de aprendizado, de reaprendizado, de crescimento. Amém? E Abraão ali ainda precisava passar por esse processo. Para que o nome dele fosse mudado. Para que as coisas na vida dele rompessem, ele precisava passar por esse texto, por esse capítulo. Há um capítulo que você precisa passar ainda.
Amém? Há um capítulo que eu preciso passar ainda e que eu tenho orado a Deus. Senhor, me ajuda a encarar essa jornada. Me ajuda, Senhor, a encarar de frente, sem medo, porque ninguém vai fazer por mim. Amém? Ninguém vai se levantar por mim. Ninguém vai fazer isso se não for a gente se posicionar em Deus e buscar nele esse auxílio, esse refúgio. Aleluia, glória a Deus. Orandaralabachore, cantaralabás. Abrão precisava ainda aprender e a depender, a ser o sacerdote da casa. Tantas coisas, mas tudo na vida tem um início, queridos. Que seja hoje o seu início, que seja hoje o seu start, que seja hoje um novo caminho para a sua vida, que você seja renovado para continuar e para permanecer no propósito que Deus tem para a sua vida. Que você seja hoje renovado. Deus vai te dar uma direção específica. Qual sacrifício você tem que entregar? Para Abrão, naquele momento, foi uma cabra, um cordeiro. Deus foi dando. O que que Deus tem para você? O que que você tem que abrir mão? Começa a pedir ao Senhor agora, não espera depois, não. Começa a pedir, Deus, me ajuda, me ajuda. O que o Senhor tem para mim. Eu não tenho como alcançar promessas sem sacrificar, sem abrir mão do meu conforto, das minhas vontades, das minhas limitações. Até delas eu preciso abrir mão, para que o Senhor governe, para que o Senhor domine as minhas decisões. Que a minha responsabilidade de encarar os desafios seja renovado também nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou repetir. Que a minha e a sua responsabilidade de encarar os desafios sejam renovados nessa noite. Aleluia. Muitas das vezes a gente coloca a culpa no diabo em situações que a gente mesmo não se posicionou. Não se exime da responsabilidade que está sobre a tua vida. Eu não posso me ausentar da responsabilidade que está sobre a minha vida. Eu não posso fingir que não está acontecendo. Entenda uma coisa. Deus foi até Abrão, conversou com ele, entendeu as suas dores, chamou para fora, lhe deu uma revelação. Abrão creu, mas chega uma parte que cabe somente a Abrão. E eu fiquei, meu Deus, o Senhor se ausentou dali. No meio do momento em que ele tinha que enxotar aquelas aves de rapina, o Senhor não estava. Talvez você esteja vivendo isso. Senhor, no meio dessa guerra, onde é que está o Senhor? E eu quero te dizer que o Senhor continua contigo. Ele não perdeu o controle. No versículo 17 diz que eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passou por aqueles pedaços. E naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência te dei esta terra. E ele começa a liberar mais outras promessas sobre a vida dele. Renovar as promessas que ele já tinha dito. Ah, queridos, você... nessa noite, talvez tenha que se levantar para expulsar as aves de rapina que têm tentado pousar na tua mente. Dizendo que você não pode, que você não vai conseguir, que você estava enganado, que foi uma obra de emoção, aquilo que você sentiu. Talvez você tenha que se levantar e para repreender da sua vida, da sua casa, todos os espíritos malignos. Eu não sei qual é a responsabilidade que você tem, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou ao seu coração. E eu queria te pedir para você ficar de pé nessa noite. E entender, de uma vez por todas, que nessa noite seja um virar de chave na sua mente. Que a sua mentalidade seja tocada, seja transformada pelo Espírito Santo de Deus. Ah, Deus, há algo que eu tenho que fazer,
que ninguém vai fazer por mim. As tuas promessas continuam de pé, as tuas promessas continuam verdadeiras a meu respeito. Mas qual é o sacrifício que eu tenho que fazer? O que eu tenho que chamar a minha responsabilidade? Comece a falar com o Senhor aí no teu lugar. Queridos, é tempo de oração, de buscar ao Senhor. Não espere a minha condução. Não espere, não. Você sabe aquilo que não está bem na tua casa. Você sabe aquilo que não está bem na sua vida. Comece a levantar um clamor aí no teu lugar. Comece a levantar, Senhor Deus, aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Ah, Senhor, que você seja sensível para abrir seu coração ao Senhor, que você se relacione com Ele de verdade. Não minta para si mesmo, não finja que não está tudo bem, quando você sabe que tem situações que batem na tua casa, na porta da tua mente todo dia, te acusando, te dizendo que você não rompe, que você não está conseguindo, e até hoje você não entendia o porquê, mas o Senhor está te despertando nessa noite. Ah, meu filho, se tão somente você crer, tenha coragem de sair do lugar de tristeza, de desânimo, o lugar que te confortou erradamente durante esses dias, durante esse tempo. Tenha coragem de, assim como Abrão, se levantar e ir olhar para aquilo que o Senhor tem. Tenha certeza que a condução do Senhor, de pegar na sua mão e te levar para um novo lugar, queridos, você não vai se arrepender. Abra a mão dessa tristeza, abra a mão desse desânimo, abra a mão desses motivos e dê a mão ao Senhor e fale: Senhor, me conduz porque eu quero ver. Eu quero ver a promessa do Senhor, que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Ouça a sua palavra e creia que Ele tem uma promessa para você. Seja fiel a Ele, se posicione diante da direção que Ele te der. Repreenda o inimigo com o seu posicionamento, não relaxe, até que o fogo consuma o memorial que você levantou nessa noite. Não relaxe, se é tempo de batalha, não dê descanso aos seus olhos, se levante no Senhor, que essa semana seja uma semana de consagração. Larga um pouco as mídias sociais, larga um pouco aquilo que está minando a tua fé, se levanta no teu lugar, se levanta na tua casa, se levanta, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aleluia. Encare a verdade, entenda o processo, pois é necessário. Assuma a sua aliança com Deus. Aleluia. Não tenha medo de levar o nome dele sobre o seu. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor.